Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre um assunto diferente que até então eu não tinha falado ainda aqui no canal. A gente vai falar um pouco hoje sobre a histologia do fígado, sobre a estrutura microscópica do fígado. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre a fisiologia do fígado, sobre o papel secretor do fígado e a sua importância no processo digestivo no vídeo sobre fisiologia gastrointestinal na parte de secreção. Mas para a gente entender de fato o funcionamento do fígado, a gente precisa dar uma olhada na estrutura microscópica desse órgão. E é isso que a gente vai fazer hoje. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Como você já deve saber, o fígado está envolvido em uma série de processos metabólicos importantíssimos para o nosso corpo. O fígado vai ter uma função endócrina, sendo que ele é a maior glândula do nosso corpo, ele vai ter participação fundamental no metabolismo, tanto é que a grande maioria dos nutrientes que chegam ao intestino tem como primeiro destino o fígado. Além disso, o fígado vai ter importantíssimo papel no processo digestório, através da secreção da bile. Então o fígado, como você já deve ter ouvido falar várias vezes, ele é a maior glândula do nosso corpo. Ele está localizado aqui no andar superior do abdômen, logo abaixo dos pulmões e do diafragma, e o fígado normal, macroscopicamente, ele vai ter um aspecto liso, um aspecto brilhante. Ele é um órgão maciço, porém ele é bem macio, porque a gente vai ver a estrutura dele é toda permeada por capilares sanguíneos. Ao contrário do que acontece nos outros órgãos do nosso corpo, o suprimento sanguíneo do fígado vai ser duplo. Na lâmina própria da mucosa intestinal, a gente vai ter capilares e vênulas que vão estar captando grande maioria dos nutrientes que são absorvidos pelas células da mucosa intestinal. Essas vênulas presentes na parede intestinal vão se unindo até formar as veias mesentéricas. As veias mesentéricas, no final das contas, vão levar o sangue venoso contendo esses nutrientes que foram captados no intestino até a veia porta, trazendo esse material absorvido da alimentação que será então metabolizado no fígado. Cerca de 70% do fluxo sanguíneo do fígado chega a ele através da veia porta. E os outros 30%? Os outros 30% vão chegar através da artéria hepática. Então esses dois vasos, veia porta e artéria hepática, vão chegar no hilo do fígado, vão adentrar no fígado e vão começar a se ramificar, distribuindo o sangue venoso e o sangue arterial para o fígado. No sentido oposto, de dentro para fora do fígado, a gente vai ter a circulação da bile. A bile é produzida pelas células hepáticas, ela é coletada por vasos microscópicos que vão se unindo, formando vasos mais calibrosos que vão então deixar o fígado e lançar a bile lá na papila do adenal. É isso que a gente vê aqui então. A veia porta e a artéria hepática adentrando no fígado e dentro dele se ramificando para atingir cada uma das células hepáticas e em sentido oposto, vindo das células hepáticas por vasos microscópicos que vão se reunindo e ficando mais calibrosos até sair do fígado a condução da bile. Então a gente vê que o fígado recebe uma mistura de sangue venoso da veia porta e sangue arterial da artéria hepática que vai se distribuir então por todo o fígado. E o sangue vai deixar o fígado através da veia hepática. O fígado ele vai ser formado por uma cápsula externa e um parênquima. Essa cápsula ela vai ser muito fina, muito delgada, enquanto que o parênquima ele vai ser todo preenchido pelas células hepáticas, que são os hepatócitos, e pelos vasos que vão estar permeando esses hepatócitos. A organização morfológica do parênquima hepático ele tem uma unidade estrutural, que é o chamado lóbulo hepático. Esse lóbulo hepático ele vai ter um formato aproximado de um hexágono e ele vai ser formado de vasos e de células hepáticas, que são os hepatócitos.
Esses hepatócitos eles vão estar dispostos lado a lado, enfileirados, organizados do centro para a periferia do lóbulo. Entre essas placas de hepatócitos, a gente vai ter o sangue circulando pelos chamados capilares sinusoides, que são capilares com trajeto sinuoso e com uma parede descontínua e vão estar permeando essas placas de hepatócitos. Então, se a gente fizer um corte do fígado, a gente vai ver que ele é todo permeado por essas estruturas hexagonais que são os lóbulos hepáticos. E aí aqui a gente representa então um lóbulo hepático. E aí a gente nota de cara que no centro de cada um dos lóbulos hepáticos a gente vai ter um tubo revestido por um epitélio pavimentoso simples e que tem uma estrutura de vênula, e por isso ela é chamada de veia centrolobular. Em cada uma das quinas, desse lóbulo, cada um dos vértices desse hexágono, a gente vai ter um pouquinho mais de tecido conjuntivo, e além disso a gente vai ter 3 estruturas tubulares. A gente vai ter uma vênula, que está aqui em azul, a gente vai ter uma arteríola, que está aqui em vermelho, e a gente vai ter também um pequeno ducto biliar, que é revestido por um epitélio cúbico. Essas 3 estruturas que estão presentes em cada uma das quinas do lóbulo hepático formam a chamada tríade portal. E esse local, formado por tecido conjuntivo e pela tríade portal, é chamado de espaço porta. Então, o espaço porta é formado por uma vênula, que a gente vai ver é ramo da veia porta, uma arteríola, que é ramo da artéria hepática, e um ducto biliar, que vai receber a secreção de vários pequenos ductos intrahepáticos. Além disso, a gente pode encontrar nessa região também vasos linfáticos, porque onde tem tecido conjuntivo, tem líquido intersticial. E aí a gente vai ter um vaso linfático que vai estar recolhendo esse líquido intersticial. A gente nota que, preenchendo o lóbulo hepático, a gente tem essas filas de células, que são os hepatócitos, organizados como se fosse uma roda de bicicleta, organizadas do centro para a periferia aqui no lóbulo hepático. Entre cada uma dessas filas de hepatócitos, a gente tem a circulação hepática. Então, tanto a vênula quanto a arteríola vão estar jogando sangue nesses espaços, nos chamados capilares sinusoides, e esse sangue, então, ele vai circular de maneira centrípeta até a veia centrolobular. Então, a gente pode notar que cada espaço porta vai receber tanto sangue venoso quanto sangue arterial, vindo através da vênula e da arteríola, que por sua vez são ramos da veia porta e da artéria hepática, respectivamente. Esses 2 vasos ali no espaço porta, eles vão jogar o sangue nos capilares sinusoides. E aí a gente vai ter então no capilar sinusoide a mistura de sangue venoso com sangue arterial, vindo da vênula e da arteríola, que estão chegando ali naquele espaço. Esse sangue vai circular então pelo capilar sinusoide de forma lenta e sinuosa através do capilar sinusoide. Ele vai então no sentido do espaço porta para a veia centrolobular em direção centrípeta. As diversas veias centrolobulares vão se unindo até formar a veia hepática, que vai devolver esse sangue que circulou por dentro do fígado para a circulação sistêmica. Então note que, para efeitos de definição, a gente pode dizer que as veias centrolobulares elas serão veias tributárias da veia hepática, enquanto que aquelas vênulas que estão no espaço porta, elas vão ser ramos da veia porta. Já a bile, ela vai fazer o caminho inverso. Ela está sendo produzida pelos hepatócitos, ela vai ser coletada por pequenos ductos que estão entre os hepatócitos, a gente vai ver daqui a pouco como que isso acontece, que vão cair em ductos que vão estar circulando paralelamente aos capilares sinusoides, porém a bile é drenada em sentido centrífugo, do centro
para a periferia, porque essa bile será coletada por aquele ducto que está no espaço porta. E aí os diversos ductos vão se unindo, até formar um vaso de maior calibre que deixa o fígado e joga a bile no duodeno. Como você deve ter notado na figura anterior, o fígado ele tem muito pouco tecido conjuntivo na sua estrutura. Como eu disse, ele vai ter tecido conjuntivo na sua cápsula externa, que ainda assim é uma cápsula bem fina, bem delgada, e ele vai ter um pouquinho de tecido conjuntivo nos espaços porta. Dentro do lóbulo hepático a gente não tem tecido conjuntivo. O que vai sustentar o fígado, de fato, é um sistema de fibras reticulares que vai formar uma espécie de esqueleto fibroso do fígado. E aí a gente começa a entender por que o fígado é um órgão tão vulnerável a traumatismo e por que um traumatismo do fígado pode se tornar uma situação bastante grave que pode gerar uma hemorragia extremamente volumosa. Primeiro, porque o fígado tem pouco tecido conjuntivo, então ele é uma estrutura bastante frágil. Segundo, que a estrutura vascular do fígado ela também é bastante frágil. Como eu disse, o fígado ele é todo permeado por capilares sinusoides com parede descontínua. Então, isso torna ele um órgão bastante vulnerável a traumatismos e a sangramentos. Como eu disse, os capilares sinusoides hepáticos eles têm parede descontínua e eles vão ser sustentados por uma membrana basal também descontínua. Nas adjacências desses capilares, a gente vai ter células do sistema imunológico, que são macrófagos, que ali no fígado recebem o nome de células de Kupfer. Bom, agora vamos dar uma olhada mais de perto no hepatócito e nas estruturas que estão adjacentes a ele. Então aqui a gente tem representado um hepatócito, né, que está formando uma fila de hepatócitos. A gente pode ver aqui adjacente a ele, né, a beiradinha de outros dois hepatócitos, formando aquela estrutura em fila, né? Nessa região de contato entre dois hepatócitos, a membrana vai ser bastante lisa e vão existir junções oclusivas entre essas duas células. Entre dois hepatócitos vão existir também esses buraquinhos que são os canalículos biliares. Esses canalículos vão coletar a bile que está sendo produzida aqui no hepatócito adjacente ao canalículo. Bom, entre as fileiras de hepatócitos, nas duas superfícies, né, a gente vai ter os capilares sinusoides. E aqui a gente tem representado as células endoteliais dos capilares sinusoides, né, aqui dos dois lados, e como eu já tinha dito, a gente vê que existem vários espaços entre essas células endoteliais, né, formando esse capilar descontínuo. A gente nota também que nessa superfície do hepatócito, a sua membrana plasmática ela vai ser toda formada por microvílulos. E a gente pode notar que existe um pequeno espaço, um espaço quase virtual, entre a membrana do hepatócito e o endotélio dos capilares sinusoides. Esse pequeno espaço virtual é chamado de espaço de Disse. Ali a gente vai ter fibras reticulares, a gente vai ter a projeção dos microvílulos dos hepatócitos, a gente vai ter fluido tecidual e algumas células especiais, que são as chamadas células de Ito. Essas células vão ter várias funções, como armazenar lipídios, armazenar vitamina A, e essas células elas vão ter uma importância muito grande porque elas vão participar do processo fisiopatológico da fibrose e da cirrose hepática. Mas isso é assunto para um outro dia. Além disso, vai existir uma divisão do lóbulo hepático em zonas. Em zona 1, 2 e 3. E essas zonas vão da periferia para o centro do lóbulo hepático. A zona 1 é aquela que está mais perto da tríade portal, mais perto do espaço porta. Enquanto que a zona 3 é aquela que está mais próxima da veia centrolobular. Isso é importante porque os hepatócitos que estão na zona 1 vão receber um sangue mais rico em nutrientes e principalmente em oxigênio, enquanto que os hepatócitos que estão lá perto da veia centrolobular já vão estar numa situação mais hipóxica, né, com pouco oxigênio disponível, porque esse oxigênio vai sendo deixado nos hepatócitos, né, e quando ele chega lá
perto da veia centrolobular, já é um sangue menos rico em oxigênio e em nutrientes. É por isso que quando existe uma doença que vai privar o fígado de circulação sanguínea, as primeiras células a morrerem, a sofrerem necrose, vão ser aquelas que estão perto da veia centrolobular, que por isso mesmo é chamada de necrose centrolobular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais isolado, um vídeo diferente das séries de vídeos que a gente tem feito aqui no canal, mas eu acho que é um assunto importante e é um assunto que vai ser necessário mais à frente para o seu aprendizado das diversas patologias relacionadas ao fígado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal. E, se você não for inscrito aqui, dê o seu clique no botão de inscrição aqui embaixo para ficar por dentro de todos os novos vídeos do canal, que vão ao ar todas as segundas e quintas-feiras. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Isso também é muito importante e o seu feedback é sempre muito bem-vindo. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!